Isso aqui é interessante, ó. O cara, num vídeo onde um cara tava perguntando de qual religião você seria, um cara falou que jamais seria católico e não seria de religiões africanas e religiões espíritas. E uma pessoa comentou isso aí, ó. Não sou católico e não sou evangélico, só não consigo entender as mesmas imagens que tá na Umbanda, tá na Igreja Católica. Eu vou te responder o porquê disso. Isso é porque tanto a Igreja Católica como a Umbanda adoram os mesmos deuses. Eles só mudam os nomes. E eu vou te dizer de onde que vem essa prática. Se você for estudar um pouquinho de história romana, você vai ver que os romanos eles permitiam que os povos que eles conquistavam permanecesse na sua religião, permanecesse na sua crença. Eles só combatiam quando aquela religião começava a bater de frente com o imperador, com o sistema político, né? Tanto que foi o que aconteceu com os judeus e foi o que aconteceu com os cristãos. Os cristãos mesmo, não os católicos. Ah, o que Roma fazia? Ele aderia a alguns deuses. Se você parar para pensar, olha só que interessante. Você conhece o deus chamado Zeus? Pois é. E você conhece o deus chamado Júpiter? São os mesmos, entendeu? Porque Roma aderiu e aí mudava o nome. A Igreja Católica é uma igreja romana, foi criada pelos romanos, por essa mesma galera que perseguia os primeiros cristãos ali. Roma, percebendo que os cristãos eram um povo muito grande, eles perceberam o seguinte: não tem como a gente combater, porque a gente já prendeu, torturou, matou, jogou pros leões, botou fogo, a gente faz com eles o que a gente quer e essa galera só multiplica. Vamos fazer o seguinte, vamos corroer eles por dentro, ou seja, vamos legalizar a religião deles e aí a gente começa a estatizar a religião deles. E aí virou o catolicismo. Se você for observar, o catolicismo ele surge no ano mais de 300 anos depois de Jesus. Então, ou seja, o cristianismo já existia. O catolicismo romano ele vem muito depois. E aí você observa que a cultura romana entra dentro da igreja e cria a igreja católica. É por isso que dentro da igreja católica você tem termos romanos dentro da religião. Como, por exemplo, se você for pesquisar, em Roma, antes do cristianismo já existia pontífice, que seria o papa, né? Então já existia isso. E outros cargos que tem dentro da Igreja Católica já vieram da cultura romana antes de Jesus. Então, ou seja, os romanos pegaram o cristianismo, adaptaram e criaram a Igreja Católica. E aí a Igreja Católica, em todo lugar que ela ia, ela mudava os deuses. Olha o que acontece. Você provavelmente sabe que o Natal é comemorado no dia 25 de dezembro, mas talvez você não saiba que 25 de dezembro era o dia que os romanos comemoravam o aniversário do Sol Invicto, era um deus romano. Com a ascensão do cristianismo, ou com a mudança do cristianismo, a igreja de Roma vai lá e substitui o culto. Ao invés de adorar o Sol, vamos adorar Jesus. E aí começa, né, criar todo um sistema onde ele substitui os deuses dos povos e cria outro deus. Então, é por isso que a Igreja Católica, ao ver que não poderia, que seria mais fácil converter os africanos, ao invés de torturá-los e matá-los, é muito melhor pegar os deuses africanos e transformá-los em deuses cristãos. É exatamente por isso que os mesmos santos da Igreja Católica são os mesmos deuses ou exus ou orixás da Umbanda.